Que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Clama, oh, a terra clama, chama, chama. O céu desceu, oh glória, oh aleluia. Terra clama, oh, a terra chama, chama, oh, oh Deus, aleluia, o Brasil chama, oh Israel chama por ti, Senhor, oh glória a Deus. Queremos ver o céu descer, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. A terra chama, a terra clama. Que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, ore calabás. Vem derrama o teu Espírito, levanta a mão aí e diga, onde você está aí, na qual cidade, qual estado? Qual país? Que seja hoje, Senhor, a terra clama, a terra chama. Oh, meu Deus, pelos teus sinais, Jesus, pela tua manifestação, o cuidado da noiva do Senhor, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, oh, aleluia. Ore calamas, suriandalabacheias. Oh, aleluia, Jesus, Espírito Santo. Enche este ambiente, enche este lugar. Ore calabanaias. Oh, Deus, enche essa terra. Te damos liberdade. Que caia o teu Espírito, oh, aleluia, oh, Deus. Enche este ambiente, enche este lugar. Oh, Deus, onde você está aí, meu irmão, minha irmã, nesta manhã? Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Chama, irmão, chama a presença aí onde você está. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem viu. Fala o nome da sua cidade. Qual é a sua terra aí? Fala o nome do seu país. Aleluia, Brasil. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo. Nós te desejamos, Senhor, nesta manhã, Pai. Aviva esta terra, Jesus. Marca a terra, Senhor, com os teus sinais, Jesus. Enche este ambiente, enche este lugar. Oh, glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia, um ótimo dia para vocês. Glória a Deus. Mais uma segunda-feira abençoada, hein? Mais um dia aqui na presença de Deus, meus irmãos. Hoje, dia 7. Oh, glória a Deus. Dia 7, irmãos, de abril de 2025. O dia que a terra clama. O dia que os sinais vão marcar a nossa casa, a nossa família, irmãos, a nossa cidade, as nações. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Bispa Nivalda, passando por aqui com você, pelo canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteira.
O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. Oh, Deus. Vem, Senhor, vem marcar. Vem marcar nossa terra mesmo, Jesus. Oh, estamos prontos, Pai, te esperando. Estamos só te esperando. Aleluia, Jesus. Eita, meus irmãos. Olha só, hoje nós não estamos encerrando o jejum, né? Embora a sensação, né, é de muita festa, é de muita unção do Senhor, irmãos. Estamos, né, a flor da pele, né, Bispo Márcio? Estamos sentindo esse mover, irmãos. Aleluia, Jesus. Estamos sentindo, irmãos. Estamos sendo marcados com os sinais do Senhor, com os prodígios e as maravilhas do céu. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Olha só, mas hoje nós não encerramos, tá? Porque esse mês, né, o Senhor nos pediu, glória a Deus, mais 2 dias. Então, nós vamos ter esse mês, bispa, então é o 7 mais 2, e isso é o famoso 7 mais 2, o 7 mais 1, né? Conforme Deus nos pede, esse mês de abril, o mês dos Deus de sinais, né? No ano de construir sonhos, meus irmãos, o Senhor nos pediu mais 2 dias. Então, nós estamos aí, né, com mais 2 dias no jejum, e nós vamos encerrar na quarta-feira, hein? Eita, essa quarta-feira, hein? Vai ser aquele culto, meu Deus, eu tenho certeza, igualzinho foi o culto de ontem, ou coisas maiores ainda, né? Em nome de Jesus, irmãos, porque olha, eu quero desejar a você, meu Deus, nesse ano de construindo sonhos, irmãos, no mês do Deus de sinais, hein? Estamos falando do próprio Deus, o próprio Deus está falando conosco, irmãos, fique ligado aí, glória a Deus. Eu quero desejar que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que o Espírito da verdade, irmãos, que o mundo não vê e não conhece, mas possa estar sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família nesse dia, amém? Nessa segunda-feira, e 7, hein, bispo? É um número profético hoje, hein? 7, 7 é o número? Da perfeição, não é? Bispo Márcio, dá um bom dia aqui, Bispo Márcio. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu acho que 7 é o número da perfeição, não é? Com certeza. É isso aí mesmo. Com certeza Estamos vivendo o mês dos sinais, dos prodígios, de grandes maravilhas. Estamos vivendo um mês de andar no caminho que o Senhor Jesus nos colocou e não sair dele, né, Bispa? Com certeza. E não sair dele. Deus abençoe a todos, uma grande semana de bênção, de paz e prosperidade, curas e livramentos do Senhor. Deus abençoe, Bispa. Peraí, meu amor, não sai correndo, não. Que história é essa de sair correndo aqui? Hoje, dia 7, essa segunda-feira, eu já vou entrar aqui, bispo, nos testemunhos. E o Bispo Márcio tem um testemunho para contar, irmãos. Ah, é verdade. Talvez o povo assistiu o YouTube ontem. Se não assistiu, vai assistir, por favor. Pede o link aqui pra gente, tá? Se você não sabe onde tá. Porque ontem, irmãos, que culto que foi aquele, hein? Ó, o de Bauru, vou falar para você também. Apesar que a gente tá com algumas dificuldades com a transmissão de Bauru, hein, bispo? Temos que comprar um computador novo lá para Bauru, em nome de Jesus, né? Mas não é qualquer computador, viu, irmãos? Às vezes as pessoas falam, bispo, eu tenho um aqui na minha casa. É que para transmissão tem que ser igual aconteceu aqui em Guarulhos. Lembra que eu falava de Guarulhos? Tem que ser um computador mais potente, né, bispo? E não é baratinho. É que quando você fala de computador para transmissão, é o mesmo computador que os profissionais usam para o game, né? Então, tem que ser um computador preparado, meu amor. Para isso, né? Para isso, né? Então, as transmissões, cada vez mais, a parte tecnológica, ela vai avançando, né? E a gente tem que avançar também, né? A gente tem que avançar também para ter um áudio de qualidade, que se você pegar hoje o áudio aqui de Guarulhos, é um áudio de qualidade, né? Então nós vamos fazer isso. Bispo, quanto que custa? Olha, irmãos, um computador hoje, em Guarulhos, há 2 anos atrás, nós pagamos 5, montando ele, né? Montando ele, comprando as peças e montando. As placas, né? Se fôssemos fazer o nosso computador fora, ele custaria uma média de 10 para 15 mil. Meu Deus. Então, hoje, comprando as peças para montar esse computador que precisa lá para Bauru, é média de 7 mil reais. Então, vamos orar bastante. Né? Com certeza. Agora, falando um pouquinho de ontem, né?
Até eu fui pego de surpresa. Você viveu um testemunho. Eu vivi um testemunho. Na verdade, eu ainda nem tive tempo profundo de conversar com a pastora Sandra, com os bispos, né? Mas eles tiveram, principalmente a pastora Sandra, uma revelação. E assim como outro dia a Rosinha também teve, eu sou um homem que, quando alguém fala que Deus disse, eu paro para ouvir, ver e obedecer. O sinal, né? O sinal, né? E a pastora Sandra disse que me viu com o talit, que é esse manto lindo, maravilhoso, vindo de Israel. O pastor Rui falou para mim que ele foi ungido pelos apóstolos, pelas pessoas que nessa caravana estava lá no Mar Vermelho, no Rio Morto, não é isso? Algum lugar assim, Rio Jordão. E é uma responsabilidade você usar um talit, né? Infelizmente hoje acabou para muitos virando um modismo, mas eu entendo que, como a Bispa Nivalda fala, não é porque existe o falso mover que nós vamos desprezar o verdadeiro mover, né? Então, esse talit aqui, irmãos, ele tem como diz o pastor Cláudio, uma cereja do bolo, ele tem uma... O pastor Cláudio fala, não, tem uma verdade, né? Tem símbolos proféticos, né? Tá na franjinha, isso, né? Em tudo. Eu lembro de um amigo nosso que nós tínhamos, tudo aqui, irmãos, é profético. Tudo, até você ver na ponta dele aqui, ele tem as franjinhas com o nó. Não é uma qualquer franja, não é qualquer nó, tudo tem um significado. Eu me lembro, eu tive essa aula uma vez aqui embaixo, ó, se você pegar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Cada um dele tem a Torá, tudo, então cada um dele tem um significado, mas eu louvo a Deus, né? Recebi essa unção ontem. Muitos vão falar, mas que unção é essa? Irmãos, é a unção de Deus. É o sinal de Deus. É o Deus. sinal de Deus. A gente acha que... Só recebe a bênção, né? né? Então eu recebi uma bênção muito grande. Ô, bispo, e você tinha ganhado Sim. Alguns, assim que o Sem Fronteiras Sim. iniciou... É o segundo que eu ganho, na verdade. Coisa de 2018, 2019, você ganhou um também de Israel e nós sentimos de ofertar para a pastora Rosinha, né? Foi verdade. Não foi? Ofertamos para a pastora Rosinha. Foi até você que ofertou, né? Porque foi. Ela usa bastante, né, pastora Rosinha, minha fofa de Jesus. Amém. Mas glória a Deus, irmãos. Estou saindo agora para trabalhar, bastante coisas para fazer hoje, mas já ouvi todas as orações, viu, bispo? De ontem do pastor Valdir. Ouvi as orações da madrugada, né? Parabéns aí, Bauru, que eu tô vendo aí que está se envolvendo nas orações da madrugada. Coisa linda. Nos cultos, né? Aqui também, o Polo, né? Participando. É muito bom. É muito bom nós temos chegando membro novo, esse envolvimento. E aguardem aí, semana que vem, dia 14 para o dia 15, na segunda-feira, nós vamos começar os 12 clamor das madrugadas, hein? Terminando a primícia. Já passa um paninho na sua taça aí, já dá uma limpada aí que nós vamos encher ainda mais. Deus abençoe, beijo, amor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu amor, Bispo Márcio, louvado seja Deus. Então, irmãos, olha que coisa, né? O Bispo Cido tinha uma viagem a trabalho a fazer. Ora pelo Bispo Cido, que ele tá lá em Santa Catarina, pisando os pés lá, hein, Bispo Cido? Aleluia. Ó, tem Sem Fronteiras aí em Florianópolis, hein? A nossa irmã Luciana, né, que trabalhou com a gente na nossa TV, ela tá seguindo a gente aí, glória a Deus, né? Em nome de Jesus. Já foi muito abençoada, ela até testemunhou aqui, né? Glória a Deus. E o Bispo Cido, antes de viajar, né, trouxe aí, né, essa manifestação, né? Glória a Deus, de entregar esse talit, né, conforme a revelação da pastora Sandra, e foi uma bênção para nós, irmãos. O culto, como disse o nosso diácono Israel aqui, o nosso tecladista Sem Fronteiras, né, o relógio parou ontem, hein? Ontem deu para acontecer tudo, sem atrasar muito o horário ali, bispo, mas foi uma bênção, irmãos. Então, dá um glória a Deus aí, bem forte. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, é o mês dos sinais, hein? É o Deus dos sinais. E por falar em sinais, olha só, deixa eu dar um aviso aqui. Amanhã tem tarde da bênção. Tem mais sinal amanhã, né? Na direção da pastora Rosinha, do pastor Frank, lá no nosso polo de Bauru, tá bom, Bauru? Então, 14h30, Bauru. Ó, amanhã já prepara o almoço tudo mais cedinho, uma criança nas escolas aí, você que é varão, que tá de boa aí no horário, dá uma passada lá, pega o culto da tarde da bênção, tá bom?
E na sexta-feira, irmãos, nós vamos receber a pastora Marisa e o pastor Valdir. Pastor Valdir, como disse o pastor Marcos, hein? Pastor Valdir é profeta, hein, irmãos? Pastor Valdir, Deus usa o servo do Senhor, a Marisa ali, né, a pastora. Eles estão indo aí, né, para essa campanha maravilhosa, que é a campanha das 7 portas, as 7 chaves, minha gente, que vai abrir ou vai fechar, Bispo Márcio? Ô, glória a Deus. Bênção, eita, maldição, fecha. Amém. Então, ó, Bauru tá com esse presente junto com o jejum aí, hein, Bauru? Eita, glória a Deus. Então, vai lá, tá? Você vai retirar uma chavinha profética, é só um símbolo, mas é um, né, um símbolo profético, para você fazer essa campanha. Bispo, eu não fui sexta-feira passada, choveu, tinha alguém doente aqui em casa e não sei o quê. Vai agora nessa sexta, tá bom? Faz um esforcinho aí e vai lá, cai para dentro desse mover de sinais que o Senhor está dando, hein? Guarulhos vai viver essa campanha às quartas-feiras, nos próximos dias nós vamos terminar o jejum aqui, aí nós vamos começar aqui, né, Bispo? E vamos buscar chaves de Guarulhos. Você que é aí das redondezas, tanto de Guarulhos, tanto como de Bauru, ou você está pelo canal online, você vai acompanhando também. Tá bom, meus irmãos? Eita glória! Então, ó, agenda especial aí, final de semana aí no interior de São Paulo. E aqui também, hein? Eita Deus! Ó, e por falar nesse mover, tá procurando alguma coisa, meu amor? Nada, meu amor. Quer alguma coisa? Não, pode ficar tranquilo. Tudo certinho aí? Tudo tranquilo. Ah, o celular. O celular estava debaixo do talite. Aleluia, tá ungido o celular, né? Você pegou o celular do Bispo Cido ali, ó, para devolver? Ah, é verdade. Ó, já passa lá, se for para bom sucesso, mas só pode, tem que lembrar, né? Só tem que a mente curar ainda da memória, a memória lembrar. Bom, então vamos lá. Testemunhos, Bispa amada. No dia 1º de janeiro de 2025, quando a senhora pediu para fazer uma carta para Deus e pedir para ele realizar sonho. Bispa, a gente tem vários sonhos, mas esse ano é um sonho, aquele que a gente mais queria, mais desejávamos, aquele que estava no coração, o desejado. E eu fiz a carta, Bispa, com envelope e acabei colocando na minha caixa de oração na igreja, que eu vou às segundas-feiras. E Deus já está preparando, Bispa, o meu sonho que era de ser vovó! A nossa querida Edna, eita Edna! A Edna, meu amor, glória a Deus, a Edna, oh, nossa amiga sem fronteiras, intercessora, glória a Deus, a Edna, olha aí, vai vir uma menininha, né, Edna? Já tem o nome aí? Eita, glória, irmãos, irmãos, é o sinal, né, Bispo? Fala pra Edna, fala pro filho dela me chamar pra mim comer pizza. Aí, ó, o Bispo quer comer pizza para comemorar, glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem mais testemunhos aqui, ó, Bispa, eu estava precisando muito trocar uma cama. Porém, eu estou no trabalho, estou consertando algumas coisas no meu carro que está precisando, dentre outros compromissos. E a minha mãe chegou e perguntou, filha, em tal lugar está se vendendo a cama que você está precisando, você não quer tirar uma? E aí eu respondi para minha mãe, eu não tenho condições agora de firmar, né, mais um compromisso de uma mensalidade. Então, assim que eu terminar de arrumar o carro, eu vou partir para a compra da cama. E, para minha surpresa, a minha mãe falou: pode deixar que eu vou lá e vou comprar a cama para você. E comprou a cama em 10 vezes e abençoou a nossa irmã, a nossa intercessora, Carmine do Polo de Bauru, minha gente. Eita, glória, Bauru, olha o testemunho aí. Glória a Deus, aleluia. Eita, Deus, o agir de Deus é lindo. Ó, tem outro testemunho aqui, tá? De uma querida irmã que ela está dizendo aqui, né, que ela está sendo marcada pela cura do Senhor, que Deus usou a palavra profética para denunciar uma obra de macumbaria. Ela falou, bispo, eu já estava alguns dias sem conseguir comer, eu sentia como uma gosma no meu estômago, e depois que eu recebi aquela palavra profética, dentre outras, né, que eu escuto e eu participo, o Senhor me libertou deste mal.
E a palavra também foi para mim deixar as coisas velhas para trás, esquecer as pessoas que um dia fizeram mal para mim, que o Senhor estava me curando. E eu estou aqui para testemunhar, bispa, que eu não estou sentindo mais nada. Aleluia, minha irmã, você sabe quem é você, né? Você sabe aonde você está aí. Deus abençoe, minha irmã, que te marcou com sinal de cura ou de libertação. Enviou-nos a sua palavra, né? Aleluia, e nos curou daquilo que é mortal. Aleluia, Jesus. Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome existe cura. E quando eu clamar, vou receber, já está consumado naquela cruz. Eita, minha irmã linda! Tem outro testemunho aqui, ó, da minha querida irmã Renata. A Renata, ela já deu um testemunho, né, do filhinho dela, que outro dia, faz um tempo, uns meses já atrás, que ela testemunhou que a criança viveu um grande livramento, né, que o carrinho de bebê, destravou e desceu, irmãos, ladeirinha abaixo ali numa parte da casa dela. E graças a Deus, o filhinho dela não sofreu nada, para honra e glória do Senhor Jesus. E ela falou, bispa, a senhora estava falando na live de espírito de morte, e eu não posso deixar de testemunhar, bispa, porque verdadeiramente, quando fala que a primícia cobra a família, que o jejum cobra a família, né? Louvado seja Deus. Eu vivi uma experiência com o meu filho, que estava brincando de bicicleta com o paizinho em frente à calçada da casa. De repente, irmãos, questão de segundos, o pai olhou para ver, não sei se era alguma coisa que estava passando no céu, o que que era. De repente, o menino foi atropelado, irmãos, por uma bicicleta. E ela olhou assim, a mãe, né? Quando a mãe. E olha, e disse que puxou pela câmera para ver a cena de novo, porque é assim, né? A gente quer ver de novo. Mas peraí, como é que eu não vi isso? Como é que aconteceu isso? E ela falou, bispa, meu esposo já foi correndo para o hospital, mas graças a Deus já achamos que cortou o supercílio, né? E o bracinho dele, e achou que de repente fosse. Precisar dar ponto numa criança tão pequenininha, né? Mas ela falou, bispa, graças a Deus, não deu nada nos exames neurológicos, não quebrou o braço. Meu marido falou, vamos levar, que pode ser que ele quebrou o braço. Ele não quebrou o braço, não precisou nem de ponto no supercílio. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por esse livramento na vida da casa da irmã Renata, né, irmã Renata? Deus te abençoe, viu, minha querida? Louvado seja Deus pela sua vida. Tem testemunha aqui, ó, da Mariane e da nossa intercessora Carla. Irmãos, eu até falei ontem para a diaconisa Cíntia aqui no Polo de Guarulhos, né? Que a Cíntia também está fazendo faculdade, as provas são muito difíceis. A Mariane pediu oração, a Carla pediu oração, e ambas, irmãos, tiraram 9 e 10 nas provas, viu? Claro que elas estudam, né? Mas elas pedem oração também. E olha aqui o testemunho, né? Tanto a Mariane como a Carla, né? Tiveram notas excelentes. Louvado seja Deus, meus irmãos. Então, ó, esses são os testemunhos, né, de hoje. Talvez você tenha um testemunho. Talvez você viveu um testemunho, manda para mim de novo. Talvez eu até pulei seu testemunho, me perdoe, irmãos, é muito conteúdo que chega. Mas de repente você tem um testemunho, me chama aqui. Você tem um testemunho das nossas igrejas? A nossa irmã Rose, eu vi na live de Bauru, ela testemunhou a cirurgia da Duda, né? A bariátrica, deu tudo certo. A cirurgia que aconteceu nesse final de semana, né? A cirurgia, né? A Milena pega no meu pé. Mãe, a senhora fala errado. A minha língua não desenrola no R aqui, né? Cirurgia. Certo, Milena? Cirurgia. Cirur. Ai, tem hora que a língua enrola, né? Mas a Duda passou aí, né? Por essa cirurgia e graças a Deus, né? A irmã Elaine, a irmã Márcia, todo mundo aí que está no pós-cirúrgico, graças a Deus, irmão, só temos a testemunhar que o guarda de Israel tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém? Então, irmãos, é esse mover. Que mover com o Senhor. Olha, eu lembro, eu falei aqui, né? Se nós achávamos, né, que o mês da unção, do batismo de unção, a gente tinha vivido tudo, irmãos. Irmãos, nós estamos só no dia 7 de abril. A gente está só no início do mês do Deus de sinais. Os sinais para você viver a concretização dos seus sonhos.
Olha, ontem foi tanto mover aqui no culto que o pastor Valdir e a Marisa tem um testemunho poderoso para ser dado, irmãos. Coisa de oração aqui de tempo já. Até o bispo Márcio falou, ó, vem na quarta-feira, põe a roupa de... Até falei pro pastor Valdir, vai ter que vir bonito de novo, pastor Valdir. Pastor Valdir, Marisa, né, toda ali engomadinhos para dar o testemunho, mas eles vão voltar quarta-feira agora, e eles vão testemunhar, ó, Bauru vai, porque tem um testemunho poderoso, hein? Vai cair fogo do céu nesse final de semana aí em Bauru, glória a Deus. Então, irmãos, eles vão dar quarta-feira, também não perca aqui, tá? A live, né, de quarta-feira à noite, a da manhã e a da noite, não perca, tá bom? Que nós vamos ter um testemunho especial aí, né, dos nossos queridos pastores, em nome de Jesus. Então, irmãos, hoje é dia 7, tá só começando, tá só começando. E eu hei de contar aqui o seu testemunho, amém? Poderoso Deus! Minha alma anseia por ti. Eita Deus poderoso, poderoso Deus. Irmão, se eu não adorar, para que eu sirvo? Se eu não adorar. Ah, Jesus. Então vamos lá, irmãos, para a palavra de hoje, né? Dentro de Marcos 16, 17. Marcos 16, 17, né? Vamos ler aqui. Marcos 16, 17. Já está na colinha já, né? Marcos 16, 17. E estes sinais hão de acompanhar. Algumas traduções diz, né? E estes sinais seguirão aqueles que crerem. E em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farás mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, vai correr um risco grande, porque vai ser curado. Talvez a pessoa vai receber, eu acho que eu não vou ser curado. Não, mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, se você crer, o sinal vai manifestar na sua vida. Olha, eu digo, nesse momento agora, são 9 horas e 24 minutos, já tem sinal se manifestando. Hoje ainda você vai viver um sinal do Senhor, essa semana ainda. Antes de terminar esse fechamento de jejum no dia 9, até o último dia de abril, até 31 de dezembro, você vai viver o sinal do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém, irmãos? E o tema de hoje, né? Dentro do Deus de sinais, o tema de hoje. Eita, meu Deus. Olha, ontem eu ouvi a palavra que o pastor Marcos, ele focou mais no tema do domingo. Eu, quando ministro, né, o primeiro dia, eu já venho fazendo, né, porque como eu preciso, às vezes tem bastante irmãos que não pegaram a palavra, principalmente aqui em Guarulhos, né, e eu faço aquele resumo, né, e Deus usa, assim, de uma forma poderosa também, e o pastor Marcos ministrou lá, porque eu fiz questão de colocar aquele texto para ser pregado ontem. Escuta, irmãos, escuta a live lá de Bauru. Tá? Pastor Marcos pregou os sinais ali, ó, o cajado na mão de Moisés. Eita, Jesus. A mão quando fica leprosa, Deus vai mostrando ali, né? Eita, coisa linda, né, irmãos? Eita, coisa maravilhosa, irmãos. Escuta a palavra, hein? Que palavras maravilhosas que a gente tem ouvido. E hoje nós vamos ministrar aqui, ó, os sinais marcam a terra. Os sinais marcam a terra. A terra clama, oh, a terra chama, chama. Eita Deus, os sinais marcam a terra. Tinha que estar no Apocalipse, né? Falar de sinais que marcam a terra. Apocalipse 22, vou ler a partir do 8, tá? Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, olha só, ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, João, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Olha, irmãos, o que o anjo falou para o apóstolo João. Adora a Deus. Disse-me ainda,
Não cele as palavras da profecia deste livro, ou seja, não termine. Tem mais sinais para acrescentar. Olha aqui, irmãos, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22:10. Versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, irmãos, é a Bíblia, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. A brilhante estrela, estrela com E maiúsculo, irmãos, que está falando do Deus dos sinais, né? Da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Irmãos, o tema de hoje, fortíssimo, hein? Os sinais marcam a terra. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Na medida, irmãos, em que o dia do cumprimento das profecias, irmãos, do Apocalipse se aproxima, os sinais, irmãos, vão ficando mais evidentes. É certo. Olha, na medida em que o cumprimento da profecia, irmãos, desse livro, vai se aproximando, os sinais vão ficando mais evidentes. Por isso que nós temos falado, fique ligado nos sinais, sinais bons e os sinais ruins. Porque Deus está marcando a terra. E nós como noiva, irmãos, nós como noiva que estamos aqui, peregrinando, somos peregrinos. Mas nós estamos, irmãos, vivendo o Cristo vivo. A palavra de ontem, você foi salvo. Olha os sinais, você foi salvo para salvar. Você foi curado para curar. O evangelho, Cristo vivo, foi revelado a você. Chegou à sua casa, chegou à sua família. O que você tem que fazer agora, Moisés? Esther, para que você foi levantada, rainha? Para marcar a terra. Porque há uma marca de Deus, irmãos. A introdução que a bispa Nivalda trouxe. Por que os sinais? Porque Deus está mostrando quem é que governa, quem é quem manda, quem é quem faz. Então, nesse tema de hoje, os sinais marcam a terra. E na palavra de Deus, a gente vai vendo alguns sinais. Irmãos, eu ficaria aqui dias e dias de conferências para poder falar de todos os sinais que marcaram, né, irmãos, a terra. São muitos. Tanto sinais bons, como sinais também da ira de Deus. Por exemplo, Saul só saiu, irmãos. Saul só saiu. Aliás, Davi só entrou quando Saul saiu. E Saul saiu a partir do momento quando o óleo da unção caiu lá, né, na cabeça de Davi. Lembra do mês passado? Deus manda o profeta Samuel lá na terra, na casa de Davi. Manda buscá-lo, o menino, né? O jovenzinho. Porque quando o óleo caiu ali, irmãos, Deus já tem o tete-a-tete já antes com o profeta Samuel. Até quando terás pena de Saul, se eu já rejeitei? Irmãos, ali. Eita, Israel. Eita, irmãos, ali Deus já estava marcando a terra já, viu? Quando Deus falou assim, olha, até quando terás pena de Saul, se eu já o rejeitei?
Então, irmãos, o que isso significa? Que a terra já estava marcada para sair o pecado de Saul e para entrar o tempo novo do rei Davi. O homem que passaria, irmãos, por muitas coisas. Porém, ele seria, chamado lá em Atos dos Apóstolos. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Amém? Em nome de Jesus. Eu tinha marcado aqui a passagem, mas eu perdi aqui, irmãos? É muita coisa, É muita coisa aqui. Deixa eu ver se está aqui em 2 Samuel. A gente prepara a ministração aqui, mas é tanta coisa, é tanto conteúdo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. 2 Samuel. Deixa eu ver. 2 Samuel. Aqui, irmãos, como diz o pastor Cláudio, é tudo ao vivo, Achei. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclag, porque os irmãos sabem, que Saul perseguiu tanto Davi, que chegou a hora que Davi teve que ir embora dali, não dava para ficar mais. E sucedeu ao 3º dia, ao aparecer do arraial de Saul, um homem com as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se lançando em terra. Perguntou-lhe Davi, de onde vens? Olha, irmãos, Deus dá um sinal. Ele respondeu, fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi, como foi lá isso? Conta-me. E ele respondeu, o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram bem, como o rei Saul, Jonatas, o seu filho. Amém? Disse Davi o moço ao que lhe dava as novas, como sabes que tu, Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço, portador das notícias. Cheguei, por acaso, à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertaram com ele. Olhando ele para trás, viu-me, chamou, e eu disse, eis-me aqui. E ele me perguntou, quem és tu? E eu respondi, sou uma amalequita. Então Saul me disse, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Então, irmãos, Davi só entrou em cena para ser ali, o futuro rei de Israel, depois que Saul saiu. O que Deus fez? Marcou a terra. O que Deus fez? Usou uma amalequita como sinal para Davi ter a notícia de que Saul não estava mais no poder. A gente vê aqui, uma característica de um ungido. Do ungido que não passa por cima. Ah, Deus me escolheu mesmo, Então eu mesmo vou marcar a terra. Não, irmãos, quem marca a terra é Deus. Guarda isso. Quem marca a terra é Deus. Guarda isso. Vamos para um outro exemplo aqui. Vamos para um outro exemplo. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. A ceia que nós tivemos ontem, Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Olha o sinal na mesa, irmãos. Olha o sinal na mesa, na ceia. Lucas 22, 21. Olha como Deus marcou a terra aqui. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Então Deus marca a terra, irmãos. Deus marcou um dia de ceia. Irmãos, eu tô aqui para dizer, eu já vi gente colocando aliança de noivado no altar. Ô, pastor, vai ser meu noivado. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Colocou aliança no dedo. Ungiu. Irmãos, quando você pedir para o pastor ungir algo, ali Deus vai marcar. Ali Deus vai marcar. Se é para ser ou é para não ser. A pastora Rosinha falou das chaves da campanha. As chaves foram ungidas no monte.
Você vai pegar essa chave precisa de compromisso, essa chave precisa de seriedade, essa chave precisa de entendimento, porque tem porta que Deus abre e tem porta que Deus fecha. Então veja bem aquilo que você quer, porque Deus marca a terra, irmãos. Outro dia a gente estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou, olha, meu Deus, eu estou numa situação assim no meu trabalho, tal. Aí eu falei para o bispo Márcio, agora vai acontecer alguma coisa naquele trabalho. O bispo Márcio falou para mim, por quê, amor? Porque a pessoa pediu o conselho e colocou para o profeta. Irmãos, colocou para o profeta, colocou nas mãos de Deus. Deus vai marcar. Deus vai marcar com o sinal. Eu falo para os irmãos, do jeito que tá, irmãos, não fica. Não fica, irmãos. Vamos lá? Vamos ver aqui mais uma marcação de terra? Irmãos, tem muitas. Eu separei só algumas coisas aqui, tá? 1 Reis 17. Olha só. 1 Reis 17. Eu vou ler o 16, 29, tá? Acabe, o filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 3º, 8º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez o rei Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somemos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ele tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. O que Deus fez aqui, irmãos? Deus marcou a terra. No capítulo 17 do versículo 1. Então Elias, o profeta, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Deus marcou a terra por um casamento com jugo desigual, que trouxe uma seca para a terra. Então, irmãos, voltemos lá no início do jejum, do primeiro dia. Bispa, por que os sinais? Porque Deus mostra quem governa. Deus mostra quem é que manda. Deus mostra quem é que faz. Deus retirou Saul, colocou Davi, marcou a terra. Deus tira os filhos de Eli, faz nascer um Samuel, porque Deus estava, irmãos, ali já indignado, irado com o pecado dos filhos de Eli. Irmãos, eu poderia falar de Sodoma e Gomorra, eu poderia falar da última praga dos primogênitos. Na última praga, quando morrem os primogênitos, Deus mostra quem é que governa ali. Deus mostra quem é que governa no Egito. Quando Deus permite José ficar no Egito, Deus mostra que no tempo de crise, quem governa é ungido. Então, os irmãos vão percebendo aqui, eu poderia falar vários, é que não dá tempo. Mas voltemos aqui a Apocalipse 22, onde nós iniciamos aqui. Apocalipse 22. Continue o injusto fazendo injustiça. Irmãos, o mundo, por si só, está semeando os seus próprios sinais. Talvez você está aí com sentimento dizendo, eu estou enfraquecido, bispa. Minha família, olha, a droga entrou aqui, a prostituição entrou aqui. Olha, bispa, está acontecendo coisa no ministério que eu estou. Olha, bispa, tem gente em cima do altar. Olha, e isso e aquilo. Olha, e não sei o que na empresa que eu trabalho, irmãos. Olha, vamos para os sinais. Continue o justo fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática. Irmãos, o que nós vamos fazer? Vamos continuar na prática da justiça. O santo continue a santificar-se mais. Não vamos nos perder nos sinais, né, do povo maligno. Não vamos levantar, irmãos, em julgamento. A Bíblia diz, da maneira que você medir, você vai ser medido. Então, apenas ore e faça a sua parte. Pregue a palavra, como Paulo disse a Timóteo. Ô Timóteo, tu, porém,
Tu, porém, irmãos, tu, porém, eu, porém, nós, porém, prega a palavra. A palavra. É a palavra. Pregou a palavra, pronto. O resto é com o Senhor, porque a palavra é do Senhor. Não é minha, não é do fulano, do Beltrano. Ai, mas eu caí porque eu olhei para fulana. Então, levanta. Não olha para... Ai, mas é que a gente vê tanta coisa errada. Olha para o certo. Olha para o sinal certo, olha para o mover certo, olha para a Bíblia, olha para Jesus. Ai, mas é que é. Não, não é, irmãos. Ai, de quem acrescentar um tio nessa palavra, por favor? Ai, de quem? Você vai ficar aí perdendo tempo, irmãos, falando de que você está se enfraquecendo, que você está olhando o sinal do outro, da terra do outro, da casa do vizinho. Irmãos, olha o sinal dentro da tua casa. O que que você tem feito? Bispo, eu tenho buscado ao Senhor, então você vai colher. Agora não permita, irmãos. Não permita ser um Acabe. Fez aliança com o sinal errado a Jezabel. Saul fez aliança com o seu próprio egoísmo. Não, quem manda aqui sou eu, Saul. Hoje retirarei de ti o teu trono e colocarei outro no teu lugar. Você está pensando quem é que manda aqui? Saul! Quem manda aqui sou eu, Saul. Ô Sodoma e Gomorra. A gente vê o desespero de Abraão. Mas, Senhor, se tiver um... Calma, Abraão. Se tiver um, eu mando meu sinal no tempo certo. Eu vou esperar, calma. Mas que eu vou mandar o sinal, eu vou mandar. Ô Noé, constrói a arca, bota a tua família toda para dentro e começa a falar que vai chover. Então, irmãos, nós temos uma carreira. Nós temos uma Bíblia para seguir. Eu falei, muitas pessoas me chamaram aqui e falaram, Bispo, a senhora falou da série de 4 capítulos, uma série muito importante, irmãos. Eu vi. Sabe o que me chamou a atenção? Para parar 4 horinhas do meu tempo, que eu dividi em partes, né? Porque eu não conseguiria ficar 4 horas parada ali, porque eu tenho muitas outras tarefas. Mas sabe o que me fez, irmãos, parar para assistir 4 capítulos? Eu falei assim para o Bispo Márcio, faz de conta que era um curso. Tanto que algumas pessoas me chamaram que eu falei, olha, eu não atendi a mensagem logo, ou demorei, porque eu estava fazendo um curso. Para quê? Para poder, irmãos, orar e cuidar dos jovens. Porque eu vi um ímpio dizendo assim, ó, se você sabe, o ímpio dizendo, se você sabe rezar, reza. Se você sabe orar, ore. Mas, ó, o diabo está fazendo assim, assim e assim. E os códigos estão aí. Talvez você não saiba o código. Por isso que você precisa... Eu falei ontem aqui na igreja. Falei, você é mãe? Então vai assistir a série. Para você ver como... Ai, mas é que a internet não é para mim. É? Então, mas ela vai estar sendo para o seu filho. Ela vai roubar o seu filho. Você acha que o filho está lá no quarto, quietinho, lá, tá tudo certo. Irmãos... Eu vi o ímpio falando. Ó, aqui em casa a gente tem feito assim, a gente tem estabelecido o tempo, a gente tem feito daquele jeito. E o diabo coloca na cabeça dos cristãos, ah, mas isso aí não é para mim não, isso aí é muito difícil, eu não vou nem entrar nisso. Você tem que entrar. Porque se você não entrar com o sinal de Deus, vai vir um sinal e vai marcar a terra com o sinal do... O diabo vai marcar também. Quem está entendendo? O diabo vai marcar também, irmãos. Irmãos, é muito sério. O mundo jaz no maligno. A destruição não veio de um lar atribulado. Ah, porque o pai tocou no menino, o menino cresceu revoltado. Ah, porque o padrinho mexeu com ele. Ah, porque ele foi muito excluído. Não. Era uma família, vamos dizer assim, tinha situações. Porque qual família que não tem? Mas é uma família entre aspas. Abre aspas e fecha aspas. Normal. Então, separa tempo, me chama aqui, eu passo para você. E você vai se informar. Você tem filho, você cuida de pessoas, você ora, você é intercessor. Como que o diabo está trabalhando, irmãos, para roubar o sacerdócio dos homens, para roubar as mulheres.
Irmãos, todas as vezes que os papéis forem invertidos, a terra vai ser marcada com sinais e Deus vai permitir. Escuta bem, está escrito aqui em Apocalipse, ó. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Conserva o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeitos tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, se ele ficar com o olhar onde não é para olhar, nele não se compraz a minha alma. Nós, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos, eu te deixo essa palavra e te deixo essa responsabilidade. A terra está sendo marcada. A terra é marcada. Você vê lugares com miséria, é a marca. Você vê lugares com grandes catástrofes, é a marca. Você vê principados atuando. Pode observar, quando acontece um fato, ele vai se repetindo por demais vezes. É a marca do principado, irmãos, marcando aquele lugar, aquele território. E não adianta você dizer assim, eu não quero nem ver, bispa. Você vai ver, porque você não é um ET, você está na terra. Você vai ver, mas você vai tomar, nós vamos tomar, irmãos, a posição. E vamos nos valer da arca, da presença do Senhor. Oh, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui no mês do Deus de sinais, Senhor. É forte essa palavra, eu sei, eu concordo. Essa palavra é para mim, Jesus, é para minha casa, é para minha família, porque eu também tenho neta, Senhor, e vou ter outros. Eu já criei minhas filhas, mas eu tenho netos, Pai. Tenho neto dos meus irmãos, os filhos dos meus irmãos, das nossas famílias, dos nossos vizinhos, do Brasil, das nações, Pai. Oh, Espírito Santo, eu me coloco aqui, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, por esta causa eu me ponho de joelho. Oh, Espírito Santo de Deus, vem com poder e grande glória. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Nós te pedimos perdão pelo Brasil, Pai. O Brasil tem sido marcado pela desobediência, pela corrupção, pela malignidade, Senhor. Tem misericórdia. A tua palavra diz lá em Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter, irmãos. Precisamos nos converter dos maus caminhos, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos pôr o rosto em terra até que algo aconteça. Aí o Senhor diz que ia sarar a terra só é sarada. Oh, Jesus, quando há arrependimento, quando há direção, quando a palavra vem e se torna como a lâmpada e a bússola dessa casa, dessa família, dessa igreja. Espírito Santo de Deus, Pai, tira-nos, ó Pai, do nosso mundinho, Jesus, exclusivista, egoísta, e coloca o nosso olhar e o nosso coração para te buscar, Jesus. Nos perdoa, meu Pai, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, a hora que essa palavra chegar. Oh, Jesus, marca, Senhor, marca-nos, Senhor, com a tua aliança. Ah, Jesus, a intimidade que eu busco contigo, eu sempre falo, Senhor, qualquer situação da minha vida, da minha família, do ministério, só dá um sinal de que o Senhor está conosco. Eu te agradeço, Jesus, porque temos percebido os sinais que o Senhor está conosco, Pai. Temos percebido os sinais que estamos no caminho certo, Jesus. Oh, Pai, temos visto pessoas tão amarguradas. Temos visto tantas pessoas fora das igrejas, Jesus. Temos visto tanta coisa ruim acontecendo dentro também. Temos visto tantas famílias se separando. Temos visto tantas enfermidades marcando a terra. Temos visto tantas catástrofes, tantas guerras, país em guerra com o outro.
o outro querendo ser melhor que o outro. Mas a palavra diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. E nós reconhecemos o teu senhorio. Somos sem fronteiras, agradecemos e entendemos e reconhecemos a tua majestade santa. Vai de vida em vida, de pessoa em pessoa, vai no Brasil, vai nas nações, vai em Israel, vai na igreja perseguida, vai nos quatro cantos agora, Senhor, e opera com os teus sinais, com os teus prodígios, tuas maravilhas. Essa pessoa que está pedindo o sinal do Senhor na área das finanças, na área da cura, na área da libertação. Meu irmão e minha irmã, nós estamos no altar. Você está no altar. A sua casa está no altar. E Deus não vai confundir a sua família. Por mais que o sinal tenha entrado aí, o Senhor está falando: eu não vou confundir a sua casa. Porque eu te curei para curar, eu te curo para curar, eu te liberto para libertar. Eu marco a sua casa. Eu marco a sua família com o milagre, com a provisão, com a libertação. Em nome de Jesus. E eu unjo, Senhor, agora aqui essa água, Senhor. Eu unjo esse documento, eu unjo essa peça de roupa. Eu unjo a bandeira aqui das nações do Brasil. Eu unjo a minha Bíblia, eu unjo a minha boca, eu unjo o meu corpo físico aqui representando os meus irmãos, Senhor. Eu unjo a casa, eu unjo o carro, eu unjo essa bicicleta. O anjo que deu o livramento para o filho da irmã, o bebezinho que foi atropelado. Em nome de Jesus. Eu unjo, Senhor, o testemunho da pastora Jane, do livramento ali dos acidentes, Pai. Às vezes até a coisa acontece, mas Deus deu o livramento porque o Senhor foi na frente e repreendeu o que era mortal, ou o que poderia ser pior. Graças a Deus, Jesus. Vai agora nos quatro cantos, em cada casa, em cada família. Assim eu te peço, Pai. Marca os nossos filhos, marca os casamentos, marca os bons encontros com o teu poder, marca os que estão viajando como o bispo Cido, Senhor. O teu servo ontem passou aqui no altar, cumpriu a missão dele e ele foi ali para fechar o grande cliente. Que ele volte trazendo os seus feixes. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Tome a sua água aí, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Ai, que bênção pregar essa palavra. Ela é forte, né? Parece até assim, ai, bispo, mas não é acepção de pessoas. Não é, irmãos. É que a palavra, ela é genuína. A palavra é genuína. E vamos orar para que as vidas que estão aí debaixo dos maus sinais, né? Possam se arrepender, possam olhar, voltar o seu olhar para Jesus. E que a história deles sejam diferentes. Em nome de Jesus. E que Deus nos livre do mal, irmãos. E talvez você está aí desesperado, falando: mas bispo, eu quero sair desse mundo, quero morrer, eu quero ir para a glória, não sei o quê. Mas a palavra diz: não peças para que te tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, Senhor, nos livra, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Fica na paz. Eu oro por você, vocês oram por nós e juntos a gente vai morar no céu, tá bom? Aquele beijo, viu? Fica com Jesus. Áudio extenso um pouquinho por causa dos testemunhos, né? A abertura. Mas eu sei que os irmãos estão aí debaixo dessa fé, desse mover apostólico do Senhor. Um beijo. A terra clama, a terra chama. Em nome de Jesus. Amém.